Oi pessoal, neste vídeo trataremos de uma das primeiras medidas tributárias, das primeiras alterações em matéria tributária levadas a efeito por este terceiro governo Lula, iniciado em 2023. E basicamente será mencionada agora neste vídeo uma alteração que foi levada a efeito pela medida provisória 1160 de 2023, agora de janeiro de 2023. O que essa medida provisória 1160 fez? Ela promoveu algumas alterações na legislação tributária federal, mas será mencionada neste primeiro vídeo a respeito dessas mudanças apenas uma que é que se considera mais séria, mais grave e mais importante. Essa medida provisória 1160, ela restringe as hipóteses de cabimento de recurso voluntário para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para o CARF, àquelas questões que digam respeito a valores superiores, os valores controvertidos sejam superiores a 1.000 salários mínimos. Se nós levarmos em conta o valor atual do salário mínimo, 1.000 salários mínimos equivale a mais de R$1 milhão. Seria 1.000 vezes 1.000, né? Então cerca de pouco mais de R$1 milhão o valor de alçada para acesso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao CARF. Simplificando, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as discussões, todas as cobranças, todas as controvérsias, todos os conflitos entre cidadãos brasileiros ou estrangeiros, enfim, entre contribuintes e responsáveis tributários, sujeitos passivos da relação tributária e o fisco federal, todos os conflitos que digam respeito a valores inferiores a 1.000 salários mínimos serão julgados na esfera administrativa, na instância administrativa, em instância única pelas delegacias regionais de julgamento, pelas DRJs. E aí lembrando, no processo administrativo se faz um controle interno da legalidade dos atos da administração pública. A administração pública, ela é vinculada à lei, ela deve sempre pautar os seus atos de acordo com a lei, com o que a lei determina que ela faça. E se por acaso ela verifica que um ato indevidamente foi praticado em desconformidade com a lei, o princípio da legalidade impõe a ela que então corrija esse ato. Haja sempre em conformidade com a lei e se por acaso você descumprir esse dever, corrija o ato que foi praticado para que ele passe a ficar conforme a lei. E é basicamente isso que se faz no processo administrativo. No processo administrativo, o que se faz é um autocontrole interno ou um autocontrole da legalidade dos atos da administração pública. Então a própria administração verifica se o seu ato é legal ou ilegal e em constatando a ilegalidade, ela retifica, corrige, anula e, se for o caso, pratica outro que não tem o vício da ilegalidade. E como todo cidadão brasileiro tem o direito de provocar esse exercício de autocontrole, está previsto no artigo 5º, inciso 34, letra A administração pública, se provocada, deve proceder a esse autocontrole. É basicamente isso que se faz no chamado processo administrativo tributário, que tem duas instâncias no plano federal. Se um contribuinte recebe uma cobrança, um lançamento de um tributo federal, digamos que um auto de infração de imposto de renda, cobrando uma diferença supostamente devida e não paga de imposto de renda, esse contribuinte pode impugnar essa cobrança, pode dizer, olha, eu não concordo, ela é ilegal por isso e por aquilo. Essa impugnação vai ser julgada em primeira instância pela Delegacia Regional de Julgamento e caso o contribuinte perca na primeira instância, ele pode recorrer para uma segunda instância, que é o chamado CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E o que essa medida provisória 1160 de 2023, de janeiro de 2023, faz é dizer simplesmente que só vai ter direito a essa segunda instância de revisão, a esse segundo julgamento, a esse duplo grau na via administrativa, aquele contribuinte que discuta uma cobrança superior a 1.000 salários mínimos. Quantias, discussões, controvérsias inferiores a isso serão julgadas apenas na primeira instância como instância única e pronto.
No máximo, o contribuinte poderá ir ao judiciário se ficar insatisfeito com o julgamento da primeira instância, mas ele não terá acesso ao CARF. E essa disposição é uma disposição muito grave. Ela é uma disposição que vai trazer uma alteração muito contundente para o processo tributário e é importante se posicionar de maneira firme contra ela para que, se possível, o Congresso sequer converta em lei esse dispositivo da medida provisória 1160. Por quê? Porque as delegacias regionais de julgamento, elas têm uma autonomia muito reduzida. Elas apenas verificam se o ato de lançamento, se o ato administrativo de cobrança do tributo está ou não está de acordo com todas as normas infralegais, ou seja, aquelas normas que estão abaixo das próprias leis e que são feitas pela própria administração pública. Então, o Congresso Nacional edita uma lei dizendo como o tributo deve ser cobrado. Em seguida, o presidente da República faz um decreto dando a visão dele de como aquela lei deve ser aplicada. Na sequência, as autoridades que estão abaixo do presidente da República, os ministros, os secretários, eles editam também as suas normas, as instruções normativas, as portarias, dizendo como eles acham que o decreto do presidente deve ser interpretado. E é sobre essas normas, ou é a partir dessas normas que as DRJs julgam. Então as DRJs não vão dizer se o ato de cobrança do tributo, de lançamento do tributo, está ou não está de acordo com a lei. Elas vão dizer se o ato está ou não está de acordo com a instrução normativa, com a portaria que foram feitas pelas autoridades da própria administração tributária. Portanto, só uma ilegalidade muito flagrante será objeto de controle por essa primeira instância. A chance que o contribuinte tem de realmente ser feito um controle da legalidade, ele tem no CARF, porque o CARF, inclusive, tem a competência, a aptidão, para dizer se essas portarias, se essas instruções normativas, se esses pareceres normativos, se essas normas feitas pela própria administração tributária são legais ou não. Ele faz o controle da legalidade, inclusive dessas normas. Então o CARF tem muito mais independência. Não tem ainda a independência do judiciário, que pode dizer até mesmo se a lei é inconstitucional. O CARF não tem essa independência toda, mas ele tem uma independência muito mais ampla para fazer o controle da legalidade dos atos da administração. Além disso, o CARF tem uma composição paritária. Uma parte dos seus julgamentos, ou melhor dizendo, uma parte dos seus julgadores é composta de pessoas que são indicadas pela sociedade civil, juristas que têm conhecimento da matéria e que são indicados pelas entidades que representam setores da economia, representam classes de contribuintes e que têm assento no CARF, que por um mandato específico, por um mandato por tempo determinado, eles ficam trabalhando como conselheiros, e isso dá ao CARF também uma independência maior. Dizer que só questões superiores a 1.000 salários mínimos chegarão ao CARF é restringir o acesso a esse órgão apenas àqueles contribuintes que discutem questões muito elevadas, que não significa que são questões mais complexas, não significa que são questões de difícil julgamento, apenas significa que são contribuintes mais ricos e que têm um faturamento maior, têm uma renda maior, têm uma propriedade maior e que por isso os tributos cobrados deles são maiores também. Não quer dizer que eles são mas apenas por isso merecedores de um julgamento como o do CARF. Então, já de quebra, nós temos aí uma violação injustificada à igualdade tributária. Isso para não mencionar o fato de que a súmula vinculante 21 foi editada pelo STF há algum tempo para declarar inconstitucional uma medida que barrava o acesso ao CARF de um modo muito menos arbitrário e muito menos absoluto do que esse. Até o advento da súmula vinculante 21, a finalidade da súmula vinculante 21 era de coibir a cobrança de garantias, a cobrança de encargos, de ônus, para que os contribuintes pudessem recorrer ao CARF. E o Supremo asseverou, o acesso à segunda instância administrativa não pode ser limitado com cobranças de garantias. Então, quem pode o mais, pode o menos, e quem não pode o menos, também não pode o mais. Então, se não é possível, porque é contrário ao direito de petição, à igualdade, ao devido processo legal, ao direito de defesa, se não é possível, por ofensa a esses princípios, limitar o acesso ao CARF só para aqueles que depositam ou que garantem uma parte da exigência, com mais razão ainda não é possível limitar o acesso ao CARF
apenas aqueles que discutem valores muito elevados. A razão que está por trás da súmula vinculante número 21, ela é frontalmente violada por essa restrição agora trazida pela medida provisória 1160. Além disso, é importante fazer uma reflexão de cunho de política fiscal. O CARF funciona como um importante filtro das questões que são levadas ao judiciário. Então, muitas questões nas quais a Fazenda Nacional não tem razão, o CARF já internamente reconhece essa desrazão e as anula. Quando se limita o acesso ao CARF e se dá ao contribuinte só o acesso a uma primeira instância altamente tendenciosa, que tem pouca autonomia para fazer um verdadeiro controle da legalidade, isso implica na prática acabar com o processo administrativo para 99% dos contribuintes. E qual a consequência disso? Esses contribuintes vão ter que levar essas mesmas questões ao judiciário. As DRJs, elas não respeitam nem mesmo o entendimento do próprio CARF. Só quando esse entendimento tem força vinculante. Só que o fisco só dá força vinculante ao entendimento do CARF quando o entendimento do CARF é favorável a ele. Quando o CARF tem uma jurisprudência pacífica e reiterada contra o fisco não dá efeito vinculante a essas decisões. E, portanto, as DRJs vão continuar descumprindo o entendimento do próprio CARF, forçando os contribuintes a levar essas questões ao judiciário. Depois o judiciário fica inundado de processos e se diz que a culpa é dos advogados, dos recursos, enfim, mas na verdade a culpa é da Fazenda Pública, que continua com aquela cultura do você tem razão, mas vá para a justiça, porque aqui na autoridade administrativa você não vai ter o seu direito reconhecido. É essa mesma política, essa mesma cultura reprovável que faz com que o judiciário fique assoberbado de questões desnecessárias, que traz um custo e um ônus que poderia ser evitado para os contribuintes, que leva a um risco imenso de quebra da igualdade, porque aqueles que forem à justiça podem conseguir o seu êxito e os que não forem não conseguem. E aí nós vamos ter dois tipos de contribuintes em duas situações diferentes, embora eles tivessem direito ao mesmo tratamento. Enfim, a medida é reprovável por múltiplas razões e por isso se reitera aqui que o que deveria o Congresso Nacional fazer era não converter em lei essa disposição. E você, o que acha da restrição do acesso ao CARF? O que acha do processo administrativo tributário federal? O que acha da medida provisória 1160? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, dê o like nesse vídeo e até uma próxima.